Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tendo em vista aí esse momento que estamos vivendo. Meu nome é Francisco Alfeu. Eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Sou contador por formação, especializado em finanças e controladoria. Sou do Rio de Janeiro. Possuo aproximadamente 20 anos de atuação, experimentos nas áreas de finanças e controladoria, com atuação em empresas nacionais e estrangeiras de diferentes tamanhos, segmentos, incluindo algumas daquelas que costumamos chamar de empresas familiares. E gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite, né, da organização do Congresso Pensar Contabilidade, esse mega evento de contabilidade de âmbito nacional, e poder contribuir aí de alguma forma, compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu consegui adquirir durante essa minha jornada, essa minha caminhada até aqui. Dessa forma, eu vou trazer aqui um pouquinho, né, daquilo que eu consegui de experiência e de aprendizado até agora. Eu gostaria de iniciar trazendo para vocês uma informação, um dado, na verdade, né, de pesquisas relativas às empresas brasileiras, onde, segundo o IBGE, por exemplo, as empresas familiares representam mais de 80% do mercado nacional, do mercado de empresas atuantes no Brasil, e contribuem com mais de 50% do PIB. Vejam que é relativamente expressivo, né, essa chamada empresa familiar. Eu também verifiquei uma pesquisa que tem já, na verdade, já no ano de 2020, foi feita a 4ª edição de uma pesquisa que é elaborada pela KPMG aqui no Brasil, que é a pesquisa de retratos de família, um panorama das práticas de governança corporativa e perspectivas das empresas familiares brasileiras. Nessa pesquisa, eu consegui coletar aqui alguns dados que eu gostaria de compartilhar também com vocês. A gente possui, então, por exemplo, né, no âmbito de faturamento dessas empresas que foram pesquisadas, 197 empresas, para ser mais exato, a gente possui aí 33% dessas empresas faturam anualmente de 100 a 499 milhões de reais. 23% faturam mais de 1 bilhão de reais. E 19% estão no faturamento entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. Então, vejam que mais de 75% dessas empresas que foram aí alvo da pesquisa realizada pela KPMG, elas representam aí empresas que faturam acima de 100 milhões de reais, né? Então, também dessa pesquisa, eu consegui coletar e anotei aqui alguns dados que foram coletados da pesquisa, né? Então, 38% das empresas pesquisadas afirmaram que eventuais investimentos seriam destinados à inovação do negócio, ou seja, destinariam investimentos à inovação do próprio negócio, né? 38%. 57% disseram ter planos de expansão traçados para os próximos 3 anos. Vejam que notícia boa. No ano, né, a pesquisa é relativa ao ano de 2020, um ano completamente atípico, né? Jamais vivemos um ano como esse, em função dessa nossa pandemia, e mesmo assim, 57% das empresas pesquisadas possuem planos de expansão para os próximos 3 anos, ou seja, há um otimismo que é um ótimo sinal para todos nós, não é mesmo? 54% das empresas pesquisadas possuem como principal forma de captação de recursos empréstimos e financiamentos bancários. Ou seja, a forma de se financiar é através de empréstimos e financiamentos obtidos junto a bancos, né, instituições financeiras. E 36% através de investimentos dos próprios proprietários, dos próprios donos, né, da empresa. Mais um outro dado que eu gostaria de compartilhar é que 67%, desculpem, afirmam estar otimistas em relação ao futuro. Vejam, né, no dado anterior,
57% disseram ter planos de expansão para os próximos 3 anos. E 67% afirmam estar otimistas em relação ao futuro. E 56%, ou seja, mais da metade das empresas que foram pesquisadas, não cogitam efetuar mudanças no formato de gestão. Então, permanecerão no modelo de empresa familiar, né? Então, eu gostaria também de trazer aqui uma tentativa, né, digamos, de conceituação desse tipo de empresa que é tão comum no nosso mercado, né? Eu busquei em alguma literatura, enfim, algumas literaturas através de pesquisa, e eu tentei fazer uma espécie de uma compilação das definições que eu encontrei. Eu diria que, de forma resumida, são empresas cuja propriedade e decisões são controladas pelos membros de um ou mais grupo familiar, onde esses grupos possuem não apenas o controle societário, mas também controlam a sua gestão, tendo como decisores os membros do grupo familiar. Há, inclusive, né, modelos que, mesmo existindo a presença de membros de grupo familiar no controle societário, essa empresa que possui esse modelo, ela adere às melhores práticas de mercado em sua gestão, onde seu corpo de executivos é composto por profissionais que são alçados, né, que são buscados no mercado, fora da empresa, e não profissionais que não pertencem à família ou ao grupo familiar, né? Então, a gente encontra, né, e eu gostaria, assim, não esgotando, mas apenas a título de curiosidade, enfim, para poder a gente trazer uma espécie de uma distinção entre os principais tipos de empresas familiares. A gente tem um tipo que é o tradicional, que normalmente é aquela empresa que tem capital fechado, né, o caso da grande maioria das empresas, e que são as micro, pequenas ou médias empresas, né? Esse grupo, a gestão costuma ser exercida exclusivamente por membros da família e há pouca transparência financeira e administrativa, entre outras questões. Há um outro tipo que eu classifiquei aqui como um tipo híbrido, onde a gente tem um tipo de empresa que pode ou não ter o capital aberto, ou seja, onde qualquer pessoa poderia se tornar sócio ou acionista e comprar, adquirir ações em bolsa de valores. O controle dessa organização, porém, permanece com a família, que possui maior número de ações, né? Então, como qualquer empresa de capital aberto, possui maior transparência do que as companhias, as empresas daquele tipo tradicional. A gestão de empresas familiares desse tipo, ou seja, desse modelo híbrido, costuma ser exercida por profissionais contratados e especializados. Então, a família, né, o grupo familiar, abre mão, de certa forma, né, de possuir membros, né, na gestão e no controle de decisões, né, buscando aí contratar profissionais especializados. Algumas problemáticas, né, das empresas familiares. A gente tem aí alguns pontos a abordar. A sobreposição da família sobre a empresa. O que faz da empresa familiar especialmente complexa são os vínculos entre a família, propriedade e empresa, pois provocam uma sobreposição de papéis. Então, vejam, a pessoa é, ao mesmo tempo, pai, enfim, gerente ou diretor, também principal acionista da empresa, e quando é a família que controla a empresa familiar, ficam mais visíveis os conflitos e tensões na empresa, assim como a harmonia e a união dessa família. Então, há, obviamente, comum em toda corporação, né, há, obviamente, conflitos de ideias, opiniões distintas, isso, de certa forma, gera algum conflito. Ocorre que, nesse tipo de empresa, ou seja, nas empresas familiares, existe muitas vezes a sobreposição, né, dos papéis de familiar, ou seja, muitas vezes temos um pai que exerce a função de diretor e temos outros membros, né, da família ali, muitas vezes filhos, sobrinhos ou irmãos que atuam também, né, dentro do corpo funcional da empresa,
e aí esses conflitos ficam mais visíveis, né? Essas tensões, digamos, entre eles, como acontece em qualquer corporação, mas acaba que se tornam mais sensíveis, né, esses conflitos, e aí acaba também afetando, inclusive, a harmonia e a união da própria família. Um outro ponto é com relação à gestão inadequada, né? Então, classifico como uma gestão inadequada, principalmente nas empresas familiares de menor porte, há um controle muito pouco formalizado, né? Uma situação onde não há muita transparência, os controles até existem, porém, eles ficam centralizados e até mesmo, muitas vezes, ficam na cabeça, digamos, ali do gestor que possui aquele poder de decisão, digamos, né, na gestão da empresa. Também não possuem uma política de recursos humanos muito bem definida, né, então, de formação, promoção, remuneração, né, dos profissionais que atuam dentro da empresa, e muitas vezes também acontece que a remuneração dos familiares que atuam ali na empresa, elas não, essa remuneração ela não está vinculada a critérios de mercado, né? Então, por meritocracia, eficácia, enfim, eficiência, né, da sua atuação dentro da organização, dentro da empresa, né? Gostaria também de trazer aqui para vocês algumas armadilhas que eu considero, né, nessa abordagem de empresas familiares, mas não se tratam não são organizadas por ordem de importância, né? Todas são muito importantes e requerem muita atenção. Claro que aí, em cada caso, há armadilhas que são mais, né, sensíveis do que outras e que requerem um pouco mais de atenção e atuação que numa outra empresa. Então, varia de cada empresa, né? Então, eu tenho aqui um exemplo que são a questão do desajuste das finanças, né? Esse é um desafio muito comum nas empresas familiares tradicionais, ou seja, aquelas que têm capital fechado e geralmente pouca transparência financeira. O principal cuidado é para que haja regras bem definidas e respeitadas sobre a participação e retirada dos lucros. Esse é um ponto também que chama bastante atenção nesse modelo de empresa familiar, que a gente encontra e detecta, né, muitas vezes, um certo descontrole por parte dos familiares, os gestores que, né, são membros da família, ou próprios sócios que atuam, eles muitas vezes possuem um descontrole financeiro pessoal, e isso é levado também impactando, né, na gestão das finanças da empresa, né? Então, a gente precisa ter tetos estabelecidos, percentuais mínimos para investimento em determinada área da empresa, sempre com o intuito de promover a sustentabilidade e a manutenção, o crescimento do negócio, da empresa, né? Então, um instrumento que não pode ser deixado de lado, negligenciado, é o Prolabore, de forma que a gente consiga estabelecer rendimentos, né, dos sócios que atuam ali na gestão, no dia a dia do negócio, para que ele possa ter uma espécie de um salário, obviamente compatível com a realidade, né, do negócio, da empresa e também com o mercado, para que não haja discrepâncias, né, entre o que a empresa efetivamente tem capacidade de arcar e de absorver financeiramente com o que o sócio, enfim, almeja, né, possuir ali, obter de rendimento. Um outro ponto também é com relação a desentendimento, né, entre os familiares e membros da família que estão atuando na gestão, que possuem a decisão, né, do negócio, né, da gestão da empresa, sobre prejuízos que isso, né, pode trazer por conta de ter um relacionamento muito próximo entre os parentes e colegas de trabalho, pessoas que atuam também na empresa, mas que não são pertencentes à família, né, em que muitas vezes há brigas, discordâncias e mesmo a rivalidade entre os familiares que podem sobrepor as melhores práticas, né, de controle financeiro, acarretando aí um mau uso dos recursos e atrapalhando muitas vezes o monitoramento de receitas e despesas, né?
É muito comum esse tipo de situação, né, acontecer, como eu disse, principalmente nas empresas do tipo tradicional, onde são empresas de capital fechado, enfim, que há ali uma certa pouca transparência, diria, né, nos controles, os controles muito informais, enfim. E aí há um outro fator também que atrapalha, que são as atitudes, né, que são balizadas ou embasadas por emoções e não aspectos racionais também. Então, há muitas vezes uma certa confusão de relacionamento entre os gestores, que são os membros da família, com outros colaboradores, né, em que, enfim, acabam tendo um pouco mais de afinidade e acabam também deixando de lado ali os aspectos racionais, né, que precisam ser considerados a todo momento na gestão de qualquer negócio, né. Um outro aspecto que acontece bastante também é com relação aos desvios, né, contábeis, que podem não ser intencionais, mas muitas vezes são fruto da incapacidade de gestão, da adoção de meios de controle, ou até mesmo da ausência de controle, né? Muitas vezes não há clareza nas ações e processos, então há muitas vezes, né, enfim, muitas vezes eu não diria, mas acontece também com certa recorrência, suspeitas quanto a possíveis atos desonestos, enfim, é sempre importante salientar que há necessidade, né, de manter ali uma certa separação, né, e quando você possui de forma, né, consistente os controles, uma transparência, isso tudo é mitigado, isso tudo é reduzido, né, ou seja, esses problemas todos acabam sendo muito reduzidos, quase inexistentes, né. Outro problema, outra armadilha que eu diria, né, que existe bastante comum nas empresas familiares é a divergência entre gerações. Então, é muito comum que a geração atual tenha divergências quanto à forma, né, de administrar o negócio. Então, você possui gerações diferentes dentro do quadro, né, de gestores da empresa, onde você tem, por exemplo, a primeira e a segunda geração atuantes, e há, muitas vezes, uma certa ali, há divergências, né, sobre a forma de administrar o negócio, né? A primeira geração de uma forma mais conservadora, mais cautelosa, mais tradicional, e muitas vezes a gente identifica aí uma segunda geração que vem ali os mais jovens, com ambições diferentes, maior disposição para explorar novos mercados e diversificar os investimentos, e os mais antigos costumam ter uma postura mais ali pé no freio, né? Mais tradicional, né? Porque a família, desculpe, a geração que iniciou o empreendimento, então tem também uma questão ali de maior ligação emocional, né, com a empresa. Enfim, essas diferenças não são regras, né? Como eu disse, cada empresa, cada caso tem a sua particularidade e nem sempre acontece, mas é também comum de se encontrar esse tipo de armadilha aí nas empresas familiares, né? E um passo adiante, uma espécie de uma consequência, muitas vezes, é uma outra armadilha, que é a disputa de poder. Então, né, aí você tem situações onde, quanto mais as gerações passam, mais a família se ramifica e as disputas de poder se intensificam. Então, vejam, né, por exemplo, os filhos do fundador da empresa podem ter os seus próprios negócios, de modo que os dois eixos familiares podem entrar em conflito na busca pela maior parcela de controle na empresa, né? Então, você possui ali, de repente, gerações distintas, atuantes, né, no negócio, na empresa, e você tem a primeira e a segunda geração, e acontece muito de essas gerações entrarem em conflito né, buscando ali uma maior parcela do controle da empresa, né, ou seja, pelo poder sobre a empresa, né. E a melhor maneira de eliminar, ou pelo menos mitigar isso, reduzir, minimizar isso,
com método, né? Assim, com estabelecimento de regras formais, que sejam de conhecimento e concordância de todos, né? Então, formalizar regras para que todos possam concordar e cumpri-las, né? Obviamente que não há como ser diferente. Termos regras e não cumpri-las não servirão para nada, né? E aí um ponto de atenção é evitar que essas regras facilitem o ingresso de parentes sem competência em cargos de gestão. Então, você possui, dependendo da situação, importante que essas regras, né, sejam bem claras e que elas, né, sejam seguidas e possam impedir, né, ou pelo menos reduzir a chance, né, de ingresso de outras pessoas da família que não possuam a adequada competência para exercer cargos, né, de gestão. E aí, um remédio que eu diria assim para contra, na verdade, esse efeito colateral é a profissionalização, né? Mas adiante a gente vai abordar melhor esse aspecto de profissionalização nas empresas familiares, né? Então, só um minutinho que eu vou beber uma aguinha aqui. Uma outra armadilha que eu gostaria também de trazer, né, como sendo uma situação que acontece bastante, né, temos várias situações, e eu consegui aqui elencar algumas. É o controle das emoções. É muito comum, né, acontece aí de forma muito recorrente também, o seguinte: a gestão, né, de empresas familiares sempre vai envolver muitas emoções, natural, pois o negócio perseverou graças ao esforço de um ou mais membros da família por alguns anos, às vezes muitos anos, inclusive. E no decorrer desse tempo, as coisas vão mudando, novas pessoas vão assumindo, novos caminhos são percorridos, né? Pessoas vão assumindo novas posições, novas pessoas com outros pensamentos, outras ideias, e acontece que, às vezes, né, nas relações familiares, existe uma tendência muito grande de se levar as situações para o aspecto pessoal, o que aí é necessário, né, demanda muita inteligência emocional dos envolvidos, para que não se percam, né, dentro desse envolvimento emocional, não se perca ali a rota, né, o caminho a ser seguido. Precisa ter maturidade para controlar, né, as emoções e tratar as questões com profissionalismo, seja qual for a relação de afeto, né, entre os familiares aí em questão. É um ponto aí bastante sensível, né, nas empresas familiares e que impactam diretamente na gestão e, obviamente, né, nos controles financeiros, enfim, todos os aspectos, né, de gestão são impactados quando não há assim controle das emoções por parte dos familiares, né? Aí eu venho agora falar um pouco mais sobre a armadilha, né, também que eu pontuei como a profissionalização da família. A profissionalização é normalmente o grande segredo por trás do crescimento das empresas familiares, né? Então, a gente percebe, a gente nota que as empresas, normalmente as empresas que possuem um crescimento, expansão, por trás disso há um trabalho de profissionalização da gestão, né? Então, nesse contexto, a gestão das empresas são profissionalizadas, né? Então, isso significa investir na contratação de profissionais com alta qualificação e especialização técnica, em contraposição à alocação de familiares em todas as áreas, né? A empresa familiar começa a se profissionalizar a partir do entendimento sobre o qual falamos antes. Uma coisa são interesses estratégicos da família, outra é a execução dos processos que geram valor aos consumidores e, consequentemente, receitas. Então, são aspectos que precisam ser muito bem separados e segregados, né? Para que não haja uma confusão e acabe prejudicando e até trazendo prejuízos financeiros para a empresa e para a família ali, detentora, né, da empresa.
Não necessariamente é assim, obrigatório que os membros, né, da família executem todo o trabalho para que possam, para que a empresa possa ter bons resultados e assim gerar bons lucros. Na maioria das vezes é justamente o contrário, né, quando acabam abrindo mão de certas posições operacionais ou até mesmo da gestão executiva, é que de fato ali se percebe a alavancagem do crescimento da empresa, do negócio, né? Um outro ponto que eu gostaria também de compartilhar com vocês é com relação à adaptação à tecnologia. Então, quando a empresa familiar não responde bem ao desafio da profissionalização, é comum que também peque na adoção de soluções tecnológicas, né? Então, acontecem situações em que a família ainda está, né, digamos, presa, apegada e não tomou o caminho de profissionalização. E vejam, não necessariamente a profissionalização, ela obrigatoriamente tem que ser através de profissionais que estejam atuantes no mercado. Pode ser os próprios membros da família se prepararem, né, se capacitarem e se profissionalizarem, né? Não há uma obrigatoriedade de se buscar profissionais já atuantes no mercado, né, já com conhecimento técnico e com uma capacidade já reconhecida. Mas é importante que seja profissionalizada, né, a atuação, muitas vezes, né, na maioria das vezes. Então, veja, com relação, né, à adaptação à tecnologia, uma coisa está ligada à outra. A tecnologia permite uma maior eficiência e produtividade em empresas de qualquer setor. Então, tem também relação com transformação digital, processo que torna as companhias mais ágeis, flexíveis, com foco nas necessidades do cliente. Então, muitas vezes, você, né, a família, ali, os membros da família não possuem essa capacitação, essa especialização. Então, que busque, que perceba isso, que, né, vá em busca de algum profissional capacitado, especializado, que possa trazer as soluções ali e que possa contribuir, né, para atender aquela necessidade e também contribuir para o crescimento, né, da empresa. Muito comum que, né, na gestão das empresas familiares há uma desorganização dos fluxos de trabalho, é um vício que é muito frequente e acaba impedindo o aproveitamento mais inteligente das melhores soluções tecnológicas, né? Então, uma coisa vai sendo ligada na outra, né? A questão das divergências entre gerações, disputa por poder, a falta de profissionalização, acaba impactando de uma coisa e vai desencadeando a outra, né? A desorganização dos fluxos de trabalho, impedindo aí o aproveitamento mais inteligente das melhores soluções tecnológicas que vão contribuir, trazer melhores resultados, as empresas se tornarem mais eficientes, enfim. Uma coisa vai sendo desencadeada pela outra, né? Está meio que ligada uma coisa na outra. Um outro ponto que eu gostaria de frisar é com relação ao conflito entre questões familiares e questões administrativas. Um erro comum é pensar que a grande vantagem da empresa familiar é ter menos custos administrativos, né? Então, isso, né, pode trazer a uma contratação excessiva de familiares para as mais diversas funções, com o pensamento de que esses familiares aceitarão receber como remuneração menos e trabalhar mais, sem grandes riscos na esfera trabalhista para a empresa, né? Então, um exemplo de confusão entre essas questões familiares e administrativas é apostar na lealdade do familiar para obter vantagem de outra ordem. Então, é muito comum o pensamento de que né, o gestor, né, ou enfim, o corpo gestor da empresa, né, que são membros da mesma família, é muito comum que eles pensem em contratar, enfim, trazer para dentro, né, da empresa para trabalharem, para serem colaboradores, enfim, qualquer que seja ali a formalização ou não, né, dessa atuação desses familiares, mas com o objetivo de que vai ter ali uma espécie de benefício
né, por conta de que esses familiares vão aceitar receber menos e trabalhar mais, né, sem um grande risco aí no âmbito trabalhista, por exemplo, né. Então, é importante que nas empresas familiares os parentes sejam contratados pelos motivos certos e não simplesmente, né, por um motivo ali aparentemente de facilidade, algo que vai ali, de repente, trazer um benefício de imediato, mas que no curto, médio prazo já se percebe ali um erro, muitas vezes. Né? A lealdade, de fato, é uma virtude, mas que não deve ser usada para reduzir custos. Né? Então, contratar, trazer familiares para dentro da empresa com o objetivo de reduzir custos, né, em função dessa lealdade, por ser um familiar também, não é um caminho que a gente percebe aí no mercado que seja o caminho assim que dê certo. Né? É preciso se cercar de pessoas comprometidas e de confiança, desde que tenham competência para exercer os cargos para aquele, né, que são necessários, enfim, as atividades necessárias. Né? Passando para um outro ponto, eu destaco aqui uma situação que é a falta de hierarquia. Né? Muito comum em empresas que são geridas, né, por uma família. Então, o organograma de uma empresa familiar não reflete necessariamente a dinâmica das relações no âmbito familiar pessoal. Então, se o fulano está acima de cicrano na hierarquia da companhia, é fulano quem dá a palavra final em uma tomada de decisões. Não importa se ambos são irmãos, primos ou o que for. Né? Que a gente percebe que há, muitas vezes, esse tipo de dificuldade na relação, né, dentro do negócio entre familiares, pais. Eu, assim, por experiência própria, já presenciei situações entre pais e filhos em que o pai, né, por exemplo, ele delega, né, funções e atribuições ao filho, e o filho, ao necessitar tomar uma decisão, o pai entra em conflito, né, uma divergência ali, um conflito sobre a decisão a ser tomada pelo filho. Contudo, o próprio pai foi quem delegou ali a atribuição e que as decisões, obviamente, deveriam ser de responsabilidade do filho. Então, acontecem situações como essa de uma forma muito assim, comum, muito corriqueira, né? Então, o cenário ideal é quando a pessoa que está em posição superior é respeitada por todos e tem sua liderança bem aceita e assimilada. Né? Não há, assim, como permitir que isso aconteça apenas no papel. Isso precisa ser colocado, de fato, em prática, né? Que isso, de fato, aconteça, seja executado, né? De qualquer forma, há contextos de família com membros mais competitivos em que uma clara definição de hierarquia se faz necessária. Então, veja, muitas vezes nós temos até uma situação entre irmãos, por exemplo, ou primos, em que eles possuem um perfil, né, muito mais competitivo, né, entre eles, e que há ali um aspecto de competição entre eles, e aí é mais um motivo, ou seja, é um outro motivo que a gente traz aqui para que sejam definidas, né, para que seja definida a hierarquia, né, de forma clara, de forma que todos assimilem e todos concordem. Né? Outro ponto falta de investimento na capacitação de funcionários. Né? Então, maior parte, muitas vezes, né, somente as empresas menores, familiares, são compostas exclusivamente por membros da família, né, seja no contrato social ou mesmo no quadro de funcionários. Né? Mas, para crescer, para expandir, né, e aí também, obviamente, de acordo com o tamanho da família, é necessário se colocar gente de fora da família para dentro da empresa. E aí surgem, né, alguns outros problemas, algumas outras situações aí que impactam também nesse processo todo, que é a busca, né, do controle financeiro. É que os responsáveis pela gestão de empresas familiares se preocupam apenas com a ascensão de parentes e deixam de perceber ou de prestar atenção
naquelas pessoas, naqueles colaboradores que, né, são de fora da família, né? Precisam também de atenção, de investimento, de acompanhamento, na capacitação dessas pessoas, para que elas possam também crescer, né, trazer novas ideias, enfim, novas soluções. E acontece que muitas vezes os proprietários, ou seja, a família, não entende dessa forma, entende que essas pessoas que não são, né, pertencentes a esse grupo familiar não possuem ali, né, a necessidade também de um aprimoramento, né, uma capacitação. Então, acaba prejudicando ou, enfim, né, impactando diretamente na expansão ou até numa curva de crescimento, porque são necessárias, né, outras ideias, outras soluções, e não apenas aquelas que a família já possui, enfim, né, é preciso também permitir o desenvolvimento profissional dessas outras pessoas que estão também ali com você, né, no seu dia a dia. E agora eu parto para uma outra situação aqui que eu destaquei, que eu considero assim como as principais estratégias para a gestão das empresas familiares, né? Então, destaquei algumas, enfim, apesar de todos os desafios, né, a gestão de empresa familiar não precisa ser sempre uma dor de cabeça, né? A gente tem, assim, digamos, algumas premissas básicas que a gente pode seguir e que vão facilitar todo esse processo, né, de gestão, enfim, né, de gerir ali todo um negócio familiar. Como eu disse antes, um deles, né, é a definição da hierarquia. É muito importante, assim, extremamente importante deixar claro para todos quem são os líderes e quais são as suas atribuições e responsabilidades. E até mesmo para que isso seja transformado em eficácia, né? Porque, imagina, você tem duas pessoas que, por falta de uma definição de hierarquia, elas acabam executando ali a mesma atribuição ou entendendo que possuem responsabilidades que são idênticas, e aí você começa a voltar lá atrás, naquela questão das divergências, no conflito, a disputa de poder. Então, é muito importante que seja definido, né, uma hierarquia, né, e isso tem que ficar muito claro para todos, né, assim, que todos consigam assimilar isso e reconhecer, né, quem são os líderes e quais são as suas atribuições e responsabilidades. Aposte na profissionalização, em vez de encher a empresa de parentes, que acontece, como eu disse, né, muitas vezes a gestão familiar, ela opta por trazer novos, né, mais familiares, com aquela crença de que, por serem familiares, serão mais leais, não vão se importar de, muitas vezes, receber uma remuneração um pouco abaixo do que um outro profissional mais qualificado. Então, é muito comum, né, isso acontecer. Então, a profissionalização, ela gera, né, sobretudo, a satisfação do cliente com o resultado entregue, com a forma de construção do relacionamento junto ao cliente, enfim, que é, né, mais importante do que agradar a todas as pontas, né, enfim, a todos os membros da família, pois é o cliente, muitas vezes, que sustenta ali o negócio, né, e que esse negócio é também a forma de, muitas vezes, sustento da própria família. A gente tem aí uma outra estratégia, né, e aí, assim, são algumas que eu destaquei como algumas importantes, né, que eu considero importantes, que é também o controle das emoções. É muito importante esse aspecto, né, porque para que não se confunda o pessoal com o profissional. Na gestão das empresas familiares, as decisões precisam, e aí eu diria assim, obrigatoriamente, serem técnicas e não afetivas, né? Muitas vezes, o gestor, quando ele é membro da família, né, e ele muitas vezes participou de todo o início da empresa, né, de todo o processo de construção da empresa,
há um afeto ali, um laço afetivo muito forte. E muitas vezes, por conta desse laço afetivo, ele não consegue tomar decisões que precisam ser mais técnicas, né, um pouco mais racionais. Então, é importante que haja esse controle das emoções para que não se confunda as relações pessoais com as profissionais, né? E, em último aqui, eu coloquei que, para mim, né, não há ali, aqui uma organização por importância, mas eu destaco aqui a adoção das melhores práticas, né, como uma grande estratégia para a gestão das empresas familiares, né? Então, vejam que discordância ou rivalidade entre familiares podem se sobrepor às melhores práticas de controle financeiro, por exemplo, acarretando um mau uso dos recursos e acabar atrapalhando o monitoramento de receita e despesa. Então, um ponto aqui que é, assim, eu diria que grande parte das empresas familiares possuem esse tipo de problemática, né, entre aspas, e aí eu indico aqui como uma estratégia para que você consiga eliminar, não diria eliminar, mas mitigar, reduzir, né, os efeitos desse mal, digamos, é a adoção de melhores práticas, né? Então, voltando àquele assunto, né, aquele tema de controles transparentes, formais, né? Não precisa ser os controles formalizados, que todos possuam acesso, todos consigam encontrar com facilidade, entender com facilidade, para que todos possam participar do processo de controles, né? Então, vejam que, muitas vezes, né, por conta da falta dessas melhores práticas, acabam usando, né, os recursos de forma incorreta, né, um mau uso desses recursos, muitas vezes o sócio se utilizando dos recursos gerados pela empresa para o fim pessoal. Isso acaba atrapalhando muito na gestão da empresa, para você conseguir monitorar e acompanhar, né, a evolução, desempenho, de receita, despesa e, obviamente, o lucro, e aí você conseguir ter um dimensionamento da capacidade e possibilidade da empresa de investimento, e pensando em expansão, como é importante ter esse dimensionamento da capacidade para investimento, né? Então, veja como uma coisa vai sendo vinculada à outra, né? E não existe um ponto solto que não funcione, ou melhor, um ponto solto que funcione assim, de forma solitária, né, solta. Eles estão ali enquadrados, né, vinculados, encadeados, né, entre eles, né, enfim, não há como desmembrar, um leva a outro, né? E, assim, dependendo, né, da sua perspectiva, você pode achar que a gestão, né, de empresas familiares é mais fácil ou mais complicada. Mas, veja, por um lado, o gestor lida com pessoas com quem tem uma relação mais próxima, de confiança, que conhece bem. Isso é um ponto positivo. Muito bom que tenha esse tipo de relação, de confiança, de conhecer bem com quem você, né, se relaciona. Outro ponto também é, assim, que podem ser desenvolvidos vícios como o excesso de informalidade, né? Aí falta de comprometimento, desordem na gestão financeira e definição de processos. Então, você tem pontos muito bons e pontos que precisam ter atenção para que não sejam pontos, né, ruins. Ou seja, por um lado, você tem pessoas, né, com você, né, no seu relacionamento, né, que você possui ali uma relação mais próxima, de confiança, né, de lealdade, enfim, que você conhece bem por ser um membro da família, mas, por outro, muitas vezes isso acaba desenvolvendo vícios, né, excesso de informalidade, falta de transparência e comprometimento, desordem, né, na gestão financeira, como mencionei há pouco agora, e na questão também propriamente de definição de processos, onde vai ser indicado qual é a atribuição, até onde vai um e começa o outro, e por assim sucessivamente, né? Obviamente que esses problemas todos, eles não são unicamente, exclusivamente encontrados em empresas
considerados familiares. Eles também acontecem em empresas de outro modelo de gestão que não são geridas por família, enfim, que não são as empresas consideradas familiares, né? Não há, assim, como eu disse, uma definição, uma taxação, uma generalização. No final, o fundamental na gestão das empresas familiares é que a pessoa que ocupa o cargo mais alto de liderança tem uma visão estratégica para saber como mobilizar os recursos e seguir ali o crescimento, né? Como conseguir mobilizar os recursos, sejam eles financeiros, recursos humanos, envolver as pessoas, traçar, né, a diretriz, nortear as pessoas para os caminhos, né, que elas precisam percorrer, enfim, não somente, digamos, eu digo e você exerce, né? Eu determino e você executa, mas é importante que tenha uma liderança que consiga mobilizar, né? Que consiga transformar ali aquela necessidade, né? Em função da estratégia de crescimento, por exemplo, da empresa, mas que consiga mobilizar as pessoas, que consiga utilizar de forma adequada os recursos, por exemplo, financeiros, capacitação das pessoas para que elas possam executar novas atividades, né, e absorver novas atribuições, enfim. O caminho, né, tem que ser por esse, tem que ser por aí. Enfim, e dentre os grandes desafios, né, encontrados aí, também aí eu destaco uma visão mais pessoal, é também o seguinte: muitas vezes, assim, quase que 90% das vezes que eu tive a experiência de atuar com esse tipo de modelo, né, de empresa, né, esse tipo de gestão, a maior dificuldade e o maior desafio é conscientizar a gestão, a família, né, conscientizar e despertar, de fato, nesses gestores, né, o interesse, né, sobre a importância, o interesse e, assim, aquela coisa de entender, enxergar, absorver ali a consciência, né, da importância da própria contabilidade, né, como uma das principais ferramentas de gestão e controle financeiro. Há, muitas vezes, um certo descaso, diria, né, digamos assim, com a contabilidade por parte, né, de gestores ou grupos familiares que realizam a gestão de empresas familiares, sobre a contabilidade, né? Muitas vezes eles entendem, né, e resumem a contabilidade simplesmente com a parte fiscal, apuração, recolhimento de impostos, e não, a contabilidade é muito maior do que isso, né? A contabilidade é uma verdadeira ferramenta de gestão e que possui um melhor controle financeiro, né, da empresa. Então, eu diria assim que o grande, de fato, né, desafio que eu encontro, né, nas empresas familiares, principalmente na busca aí por controles financeiros, é que os gestores, os proprietários, né, a família, né, proprietários da empresa, possuam ali o adequado entendimento sobre a importância da contabilidade, né? E aí requer, muitas vezes, até uma necessidade de que seja despertado nesses gestores e eles consigam, através, né, desse interesse causado, eles até mesmo se capacitarem, buscarem um conhecimento maior, entendimento maior. Não necessita ser um especialista, né? Mas conseguir ler as informações recebidas, conseguir dialogar, né, numa linguagem mais financeira, é muito importante, na minha opinião, que esse entendimento, né, esse interesse por parte, né, essa conscientização por parte dos gestores e proprietários das empresas, né? E eu gostaria de ir encerrando aqui, né, por aqui a minha participação. Espero ter trazido aí de alguma forma
alguma contribuição, né, para vocês. Mais uma vez, agradeço a organização, né, do Congresso. Eu estou na trilha de Controladoria e Finanças, que é coordenada pelo amigo Sérgio Mendonça. Enfim, eu gostaria de deixar aqui uma última mensagem, né, para todos, contadores como eu, e que atuam, né, na área de contabilidade, na área de finanças, controladoria. E eu me considero, né, um profissional que abrange aí a atuação, né, na controladoria e finanças, que nós somos os médicos das empresas, né, e nós cuidamos para que os nossos pacientes tenham saúde e não adoeçam, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que tenha sido aí, de alguma forma, eu tenha conseguido contribuir, trazer algum conhecimento, enfim, alguma situação aí de aprendizado, né? Alguma possibilidade de aprendizado a vocês. Um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado.